Ei, preste atenção. Hoje eu vou revelar os 8 segredos diários de limpeza que facilitam a vida das pessoas idosas. Sim, exatamente o que você está procurando, porque eu sei perfeitamente por que você chegou a este vídeo. Cansada de passar horas limpando e sentindo que nunca termina? Sente dor nas costas ou nos joelhos de tanto se abaixar para deixar tudo impecável? Sente que limpar a casa se tornou um fardo que rouba energia e tempo que você poderia aproveitar com sua família? Pois deixe-me dizer uma coisa. Você não precisa continuar sofrendo. Existem formas muito mais fáceis, rápidas e eficazes de manter sua casa limpa sem se matar de trabalhar. E é isso que vou te ensinar hoje. Fique comigo até o final, porque além de mostrar esses 8 segredos, vou te dar uma super dica extra que poucas pessoas conhecem e que pode mudar completamente sua maneira de limpar. Mas já aviso, o pior segredo de todos, aquele que a maioria ignora mas que é o mais poderoso, é o número 3. Você não pode perder. Então vamos direto ao ponto, porque esses truques foram pensados especialmente para donas de casa como você, que merecem viver com menos esforço e mais conforto. O primeiro segredo é usar produtos multiuso de verdade, e reforço de verdade, porque nem todos os que dizem ser são realmente. Muitas vezes caímos na armadilha do supermercado, onde nos vendem um limpador para a cozinha, outro para o banheiro, outro para o chão, outro para os vidros e outro para os móveis. E acabamos enchendo a despensa com uma coleção interminável de frascos e garrafas que ocupam espaço, custam dinheiro e no final fazem quase a mesma coisa. Ter tantos produtos não é apenas desnecessário, mas também complica a limpeza. Imagine estar limpando, e de repente, ter que ir buscar o produto exato para cada superfície, como se limpar fosse um ritual de laboratório. Isso cansa, esgota e faz a limpeza parecer mais difícil do que realmente é. Um verdadeiro multiuso deve servir para o essencial: remover gordura, desinfetar e dar brilho. Com um único produto de boa qualidade você consegue cuidar de quase toda a casa. Pense na cozinha, onde a gordura se acumula nas bancadas e no fogão, ou no banheiro, que precisa de desinfecção constante devido à umidade. Até os móveis e superfícies de uso diário permanecem impecáveis com o mesmo produto, desde que você escolha um confiável. Isso significa menos embalagens, menos gasto, menos tempo perdido procurando o frasquinho correto e mais eficácia. Tudo se simplifica, e é exatamente isso que as pessoas idosas procuram: soluções que tornem a vida mais leve. Além disso, reduzir a quantidade de químicos diferentes também protege sua saúde. Muitos desses limpadores especializados vêm carregados de aromas fortes ou ingredientes que irritam a pele e as vias respiratórias. Ao usar apenas um produto, você sabe com o que está lidando, reduz a exposição a misturas perigosas e cuida do seu bem-estar. E se quiser ir ainda mais longe, você pode até preparar seus próprios limpadores multiuso caseiros com vinagre, bicarbonato e algumas gotas de limão ou óleos essenciais. São baratos, seguros e surpreendentemente eficazes. A chave aqui é entender que menos é mais. Você não precisa de um exército de produtos para que sua casa pareça limpa e reluzente. O que você realmente precisa é de um aliado que funcione em qualquer situação, que permita limpar rápido, com pouco esforço e sem a sensação de que a limpeza é um fardo interminável. Quando você descobre isso, começa a aproveitar mais o seu tempo, porque cada minuto que você economiza limpando pode ser investido no que realmente importa: seu descanso, sua família e sua tranquilidade. O segundo segredo é limpar de cima para baixo, e embora possa parecer um conselho óbvio demais, a realidade é que muitas pessoas não o aplicam corretamente e por isso acabam trabalhando o dobro. Imagine esta situação: você acabou de varrer e passar pano no chão até deixá-lo impecável, mas depois decide sacudir os móveis, as prateleiras ou até limpar os lustres. O que acontece? Todo aquele pó, aquelas pequenas fiapos e até migalhas caem novamente no chão, e de repente seu piso, que já estava limpo, volta a ficar sujo. O que isso significa? Que agora você precisa repetir a limpeza do chão, gastando mais energia e mais tempo. E é exatamente isso que queremos evitar: esforços desnecessários que te desgastam, principalmente se você já tem dificuldade em manter um ritmo físico intenso. A lógica de limpar de cima para baixo é muito simples, mas tremendamente poderosa. Começar pelo ponto mais alto da casa, como prateleiras, estantes, quadros pendurados, cortinas ou lustres, permite que todo o pó caia diretamente para baixo, onde será recolhido em uma única passada. Isso transforma a limpeza em um processo organizado, quase como se você seguisse uma linha reta de trabalho. Não há retrocessos, não há repetições,
não há desgaste desnecessário. Até psicologicamente, isso proporciona uma sensação de ordem e controle, porque você sabe que cada passo dado te aproxima de um resultado final mais limpo e duradouro. E este conselho não se trata apenas de sacudir ou passar um pano. Aplica-se também quando você está limpando janelas, azulejos, espelhos ou paredes. Se você limpar a parte inferior primeiro e depois passar para a área superior, a água suja, a espuma ou o pó vão escorrer para baixo e sujar novamente o que você já tinha limpo. Em contrapartida, se você começar de cima, tudo o que cair será recolhido na última parte do trabalho, quando você chega ao chão. É um truque que parece insignificante, mas que faz toda a diferença entre terminar rápido e satisfeita ou sentir que a limpeza nunca acaba. Para as pessoas idosas, este segredo tem ainda mais valor. Não se trata apenas de economizar tempo, mas de economizar esforço físico. Cada movimento extra, cada abaixada desnecessária, cada repetição de uma tarefa que você já havia concluído, é sentido em dobro pelo corpo. Por isso, seguir esta ordem é como aprender a trabalhar com inteligência em vez de força. É deixar que a gravidade faça parte do trabalho por você. Se você pensar bem, este método também pode ser aplicado nas rotinas diárias menores. Por exemplo, quando você cozinha e limpa ao mesmo tempo, primeiro limpa os armários superiores ou as superfícies altas, depois a bancada e, por fim, o chão. Ou quando limpa o banheiro, começa pelos azulejos de cima, depois a pia, e deixa o chão por último. Sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo resultado, menos cansaço e uma limpeza muito mais eficaz. Agora chegamos ao terceiro, o mais temido, o pior segredo, mas, ao mesmo tempo, o mais eficaz: não acumular. E digo que é o mais temido porque, para muitas donas de casa, se desfazer de coisas não é uma tarefa simples. Cada objeto tem uma história, uma lembrança, uma razão pela qual foi comprado ou guardado. Talvez eu use algum dia, custou caro, foi um presente de alguém especial. Essas frases se tornam desculpas que justificam encher a casa de enfeites, roupas, utensílios e um sinfim de tralhas que raramente são usadas. Mas a verdade é clara: quanto mais você acumula, mais tempo passa limpando, mais poeira se junta, mais espaço perde e mais se cansa tentando manter tudo em ordem. Pense em algo tão simples quanto uma prateleira cheia de pequenos enfeites. Sim, pode parecer bonito, mas quanto tempo você precisa para limpá-la completamente? Cada peça precisa ser levantada, limpa, sacudida e recolocada. Isso significa trabalho extra, movimentos repetitivos e mais cansaço. O mesmo acontece com roupas que você já não usa. Cada vez que organiza o armário, você precisa mover peças que estão lá há meses, até anos, sem sair dali. Vale realmente a pena? Manter objetos que não têm utilidade prática na sua vida diária é como carregar uma mochila invisível que pesa todos os dias, mesmo que você não perceba. Não acumular não significa viver em uma casa vazia e sem personalidade. Significa se cercar apenas do que realmente usa, desfruta e precisa. É fazer com que sua casa trabalhe a seu favor, não contra você. Uma casa leve se limpa mais rápido porque há menos coisas que atrapalham, menos superfícies que acumulam poeira e menos cantos difíceis de alcançar. E além da limpeza, isso também proporciona algo muito valioso: paz mental. Está comprovado que a desordem visual aumenta a sensação de cansaço e estresse. Em contrapartida, quando você entra em um espaço organizado, sente calma, respira melhor e até descansa mais. Sei que não é fácil. Muitas vezes há um apego emocional por trás de cada objeto. Mas aqui entra o segredo: não se trata de jogar tudo fora de uma vez, mas de começar aos poucos. Escolha uma gaveta, uma prateleira ou uma caixa, e pergunte-se sinceramente: usei isso no último ano? Realmente preciso disso ou só guardo por precaução? Se a resposta for não, então é hora de deixar ir. Você pode doar, presentear ou reciclar, mas o importante é desapegar. Cada vez que elimina algo que não precisa, sua casa respira e você também. Este segredo é desconfortável porque te obriga a enfrentar apegos, mas também é o que mais transforma sua vida. Não acumular te dá mais tempo, mais espaço e mais energia. Você deixa de sentir que a casa está sobrecarregada e começa a desfrutar de um ambiente leve, onde limpar não é um suplício, mas uma tarefa rápida e simples. E acredite, quando você aplica, não apenas sua casa muda, sua maneira de viver muda. O quarto segredo é ter um carrinho ou uma caixa de limpeza sempre pronta, e este conselho, embora pareça simples,
é um daqueles detalhes que transformam completamente a forma como se faz a limpeza da casa. Quantas vezes aconteceu de você começar a limpar a cozinha, e de repente, perceber que o desinfetante está no banheiro? Você vai até lá, procura, volta, e justo nesse momento lembra que também precisa de um pano seco que ficou em outro cômodo. No final, você passa mais tempo andando de um lado para o outro do que realmente limpando. Esse vai e vem não apenas rouba minutos valiosos, mas também te cansa desnecessariamente. E para alguém que já se sente cansado fisicamente com facilidade, essas voltas parecem quilômetros. Ter um carrinho, um balde ou uma caixa bem organizada com todos os produtos e utensílios necessários evita esse desperdício de energia. Imagine que, em um único movimento, você pode levar consigo os panos de microfibra, o multiuso, o desinfetante, as luvas, a escovinha pequena, até um borrifador com água e vinagre. Tudo à mão, tudo pronto, tudo organizado. Dessa forma, você começa a limpar e não para até terminar, sem distrações, sem pausas, sem desculpas. É como ter seu próprio kit de batalha, e acredite, a limpeza se torna muito mais leve quando você não precisa improvisar nem perder tempo procurando o que falta. O melhor é que você não precisa gastar muito dinheiro para montar esse carrinho ou caixa. Pode ser algo tão simples quanto uma cesta resistente, um balde grande ou até uma caixa plástica com divisórias. O importante não é ser luxuoso, mas prático. Se quiser levar a um nível mais alto, existem carrinhos com rodas que são uma maravilha. Você os move facilmente de um cômodo para outro e evita carregar peso. Para uma pessoa idosa, isso é ouro puro, porque cada quilo a menos nas mãos significa menos pressão nas costas e menos cansaço nas pernas. Outro detalhe importante é manter sempre esse kit abastecido. Após cada sessão de limpeza, verifique se o borrifador precisa de mais líquido, se os panos devem ser lavados ou se falta algum produto. A ideia é que o carrinho esteja pronto para uso a qualquer momento, sem precisar preparar do zero cada vez. Essa constância transforma a limpeza em algo mais organizado, quase como uma rotina profissional, e ao mesmo tempo proporciona a tranquilidade de que, se precisar remover uma mancha ou resolver um pequeno acidente, você já tem tudo necessário em um só lugar. Este segredo também tem um efeito psicológico muito forte. Quando a limpeza está organizada e os itens estão reunidos, a tarefa deixa de parecer um caos. Visualmente, você não tem mais frascos dispersos por toda a casa nem panos esquecidos em diferentes cantos. É como se você centralizasse sua energia em um único ponto. Além disso, ter um carrinho ou caixa pronta te dá uma sensação de controle, de estar preparada, o que reduz a ansiedade que muitas vezes acompanha a limpeza. Em resumo, este segredo não se trata apenas de economizar tempo e esforço físico, mas também de simplificar sua vida diária. Porque o que cansa de limpar nem sempre é a ação de limpar em si, mas a desordem, a improvisação e as constantes interrupções. Com um kit de limpeza à mão, tudo flui, tudo se torna mais rápido, mais organizado e muito menos pesado. E acredite, uma vez que você experimenta esse método, não há volta atrás. O quinto segredo é usar panos de microfibra, e aqui quero me deter bastante porque, embora pareçam um detalhe menor, fazem uma diferença enorme na forma como você limpa sua casa. A maioria das pessoas está acostumada a usar panos velhos, camisetas cortadas ou panos de algodão que, embora funcionem, realmente não foram projetados para limpar de maneira eficiente. O que acontece com esses panos? Eles empurram a poeira em vez de capturá-la, deixam fiapos nos móveis, exigem mais passadas para obter um bom resultado e muitas vezes obrigam a usar mais produtos químicos para compensar sua baixa eficácia. No final, o que deveria ser rápido e simples se transforma em uma tarefa repetitiva e cansativa. Os panos de microfibra, por outro lado, são feitos com fibras extremamente finas, muito mais finas que um fio de cabelo humano, que tem a capacidade de capturar e reter poeira, sujeira e até bactérias sem a necessidade de produtos adicionais. Imagine um ímã, mas em versão têxtil. Isso significa que, apenas passando o pano seco, você já está eliminando grande parte da poeira de uma superfície sem que ela voe novamente pelo ar ou caia no chão. Isso não só economiza esforço, como também reduz a exposição a produtos químicos, algo muito importante para pessoas idosas que muitas vezes têm pele mais sensível ou problemas respiratórios. Outra grande vantagem é sua durabilidade. Ao contrário dos panos comuns, que depois de algumas lavagens ficam duros, perdem a suavidade ou começam a soltar fios, um bom pano de microfibra pode durar meses ou até anos se for bem cuidado. E quando digo cuidar, não é nada complicado.
basta lavá-lo após o uso, evitar amaciantes que prejudiquem suas fibras e deixá-lo secar ao ar livre. Com um mínimo de atenção, você terá um aliado de limpeza que não apenas resiste ao tempo, mas mantém sua eficácia como no primeiro dia. Os vidros e espelhos são outro exemplo claro. Quantas vezes você já limpou um vidro, depois de secá-lo, nota aquelas odiadas marcas ou manchas que parecem nunca desaparecer? Com a microfibra, isso acabou. Esses tecidos deixam a superfície impecável, sem rastros, sem marcas e sem a necessidade de usar litros de limpa-vidros. Apenas água ou, no máximo, uma mistura simples de vinagre com água, e o resultado é um brilho perfeito. Imagine a quantidade de esforço e dinheiro que você economiza eliminando produtos desnecessários e conseguindo um acabamento profissional. E não se trata apenas de móveis ou vidros. A microfibra é tão versátil que serve para a cozinha, o banheiro, os eletrodomésticos, a televisão, o carro e praticamente qualquer superfície da casa. Ela até seca de maneira mais eficiente que uma toalha de algodão, o que é ideal para pequenos derramamentos ou para passar pano em áreas pequenas sem esforço. Essa capacidade de absorver várias vezes seu próprio peso em água faz com que uma única passada seja suficiente, evitando movimentos repetitivos que acabam cansando os braços. O custo também é um ponto a favor. Embora no início possa parecer que são mais caros que um pano comum, a realidade é que são um investimento muito pequeno comparado ao tempo de vida que possuem. Você compra alguns panos de microfibra e praticamente se esquece por muito tempo de ter que substituí-los. E cada minuto de esforço que eles te economizam é um benefício que não tem preço. Por isso esse segredo é tão poderoso. Não é uma moda nem um luxo, é uma ferramenta prática e acessível que transforma a limpeza em algo mais rápido, mais fácil e mais eficaz. É uma daquelas pequenas mudanças que produzem um impacto gigante. E o melhor é que, uma vez que você os experimenta, não volta mais aos panos velhos, porque a diferença é tão grande que simplesmente não tem comparação. O sexto segredo é a regra dos 5 minutos, e embora à primeira vista pareça um conselho simples demais, na realidade é uma das estratégias mais inteligentes para manter a casa em ordem sem sentir que a limpeza se transforma em um monstro que te persegue. A regra consiste em algo muito fácil. Se você vê algo fora do lugar, dedique no máximo 5 minutos para resolver imediatamente. Nada de depois eu faço, ou quando tiver tempo eu arrumo. Porque esse depois nunca chega, e quando você percebe, o que era um pequeno detalhe se transformou em uma montanha de trabalho que exige horas do seu dia. Imagine que você chega à cozinha e vê alguns pratos sujos na pia. Lavar 2 ou 3 pratos leva, literalmente, menos de 5 minutos. Mas se você decide deixá-los ali, amanhã já haverá mais copos, talheres, panelas, e de repente a pia está cheia. Nesse momento, já não são 5 minutos, são 30 ou mais. O mesmo acontece com a roupa. Dobrar algumas peças recém-secas é rapidíssimo, mas se você as deixa empilhadas, em poucos dias terá uma montanha que se torna tediosa e cansativa. Essa é a mágica da regra: resolver o pequeno imediatamente para evitar que se torne grande e pesado. Esse segredo não se trata de se tornar obcecado em limpar a cada segundo, mas sim de adotar uma mentalidade prática e leve. Quando você vê algo bagunçado, pergunta a si mesmo: leva menos de 5 minutos para arrumar? Se a resposta for sim, faça imediatamente. É uma mudança de hábito que libera espaço mental, porque você não carrega mais aquela lista interminável de pendências acumuladas na cabeça. Em vez de arrastar o peso de tenho que limpar depois, você simplesmente resolve e segue com seu dia. E embora pareça incrível, esse hábito é capaz de manter a casa em ordem quase sem perceber, porque são pequenas ações constantes que evitam grandes acúmulos. Para pessoas idosas, essa regra é ainda mais valiosa. Por quê? Porque evita desgaste físico ao enfrentar longas jornadas de limpeza. Em vez de dedicar uma tarde inteira para organizar a casa, basta atender esses pequenos detalhes na hora, e assim o trabalho nunca se acumula. É muito mais fácil mover um objeto agora do que ter que levantar a sala inteira amanhã. É muito mais leve limpar uma mancha imediatamente do que deixá-la endurecer e precisar esfregar com força depois. Ao aplicar a regra dos 5 minutos, o esforço físico se distribui naturalmente e quase não se sente. Outra vantagem é o impacto emocional. Ver a casa sempre sob controle, sem grandes desordens ou pilhas de coisas acumuladas, gera tranquilidade. Muitas vezes, o estresse da limpeza não vem da tarefa em si, mas da sensação de que tudo está pendente e que você nunca terá tempo suficiente para resolver. Com essa regra,
essa sensação desaparece porque as coisas permanecem atualizadas. É um alívio mental enorme, especialmente para quem passa a maior parte do tempo em casa. Pense assim: você prefere dedicar 5 minutos agora ou gastar 1 hora inteira depois? A resposta é óbvia. A regra dos 5 minutos não é apenas um truque de limpeza, é um estilo de vida que ajuda a manter sua casa sob controle, cuidar da sua energia e evitar que a limpeza se torne um castigo pesado. O 7º segredo é ter rotinas curtas, e este é um dos conselhos mais libertadores para qualquer dona de casa, especialmente para pessoas idosas que já não têm a mesma energia de antes. Muitas vezes acreditamos que a única maneira de limpar bem é dedicar um dia inteiro para deixar a casa impecável de cima a baixo. E claro, nesse dia acabamos exaustas, com dor nas costas, joelhos inchados e a sensação de que não conseguimos mais. O pior é que, depois de tanto esforço, em poucos dias o pó volta, o banheiro já não brilha e parece que todo aquele sacrifício foi em vão. Esse tipo de limpeza em maratonas intensas não é sustentável nem justo para o corpo. As rotinas curtas funcionam de maneira muito diferente. Em vez de fazer tudo de uma vez, você divide as tarefas em blocos pequenos e manejáveis. Por exemplo, hoje você dedica apenas alguns minutos ao banheiro, limpar a pia, passar um pano pelos azulejos e verificar o vaso sanitário. Amanhã você se concentra na cozinha, organizar a bancada, limpar o fogão e passar no micro-ondas. Depois de amanhã, a sala, sacudir, aspirar ou varrer e deixá-la pronta. E assim por diante, você cobre todas as áreas da casa sem se esgotar. O resultado é que cada espaço se mantém em dia, sem a necessidade de passar horas em uma limpeza maratônica que deixa o corpo dolorido. Este segredo é especialmente poderoso porque transforma a limpeza em um hábito leve e constante, em vez de um grande sacrifício. Quando você faz um pouco a cada dia, sua casa nunca chega a um estado de desordem extrema. Não é preciso enfrentar montanhas de roupas, pisos pegajosos ou banheiros impossíveis de limpar, porque tudo está cuidado no momento certo. É como distribuir o peso em pequenas doses, fáceis de gerenciar, que não se sentem como um fardo. E aqui está a mágica. Quando você transforma isso em rotina, nem pensa mais. Torna-se automático, e isso libera energia mental e física. Outro benefício enorme é que essas rotinas curtas se adaptam ao seu nível de energia diário. Se um dia você estiver mais cansada, pode fazer apenas o básico. E se no dia seguinte se sentir com mais disposição, avança um pouco mais. Não há rigidez, não há obrigação de fazer tudo hoje. É flexível, e isso faz com que seja sustentável a longo prazo. Com o tempo, manter a casa limpa e organizada deixa de ser um sacrifício pesado e passa a ser parte natural do seu dia. Além disso, essa abordagem também te dá mais tempo para você mesma. Quando você não gasta um dia inteiro limpando, pode usar essas horas para descansar, compartilhar com a família ou se dedicar a algo que goste. E acredite, esse equilíbrio é vital. Porque uma casa limpa é importante, sim, mas uma dona de casa feliz e com energia é ainda mais. Por isso digo que rotinas curtas não são apenas um truque de limpeza, são uma filosofia de vida. Trata-se de cuidar do lar de maneira constante e leve, em vez de carregar tudo de uma vez. É dar ao corpo a possibilidade de manter a ordem sem se esgotar, e ao mesmo tempo, proporcionar tranquilidade mental. Com esse segredo, a limpeza deixa de ser um tormento e se torna um hábito simples que te mantém sempre um passo à frente. E o 8º segredo é usar a tecnologia a seu favor. Este conselho muitas vezes é subestimado porque pensamos que sempre limpamos a moda antiga, e que comprar aparelhos modernos é um gasto desnecessário. Mas a realidade é que não estamos falando de luxos, estamos falando de ferramentas que permitem cuidar da sua energia, tempo e saúde. A limpeza não precisa ser uma luta corpo a corpo contra pó, gordura ou sujeira. Hoje em dia existem dispositivos projetados para fazer exatamente esse trabalho de forma mais rápida, mais fácil e com menos esforço físico, e aprender a usá-los é, sem exagero, um presente para você mesma. Um exemplo perfeito são os aspiradores robô. Talvez você pense que são um capricho, mas a verdade é que podem ser seus melhores aliados se você passa muito tempo em casa e tem dificuldade de varrer ou aspirar diariamente. Basta programá-los e eles percorrem o chão sozinhos, recolhendo pó, pelos e migalhas enquanto você descansa ou faz outra coisa. Imagine a diferença. Antes você precisava varrer todos os dias, se abaixar, empurrar a vassoura, levantar o pó. Agora você simplesmente aperta um botão e deixa o aparelho trabalhar por você. Isso não é preguiça, é inteligência.
é deixar a tecnologia fazer o que te desgasta. Outro invento maravilhoso é o esfregão de microfibra com pulverizador. Esqueça andar carregando um balde pesado cheio de água ou torcer panos que acabam irritando suas mãos. Esses esfregões vêm com um pequeno depósito que se enche com água ou com seu limpador favorito, e apenas ao pressionar um gatilho, você borrifa a quantidade certa no chão e passa o pano. É leve, prático e evita que você precise se abaixar ou carregar peso. Para alguém mais velho, isso significa menos dor nas costas e menor risco de escorregar em poças desnecessárias. E não falo apenas de aparelhos físicos, mas também de ferramentas digitais. Algo tão simples quanto colocar um cronômetro no celular pode mudar sua maneira de limpar. Por quê? Porque quando não controlamos o tempo, tendemos a prolongar as tarefas mais do que o necessário. Mas se você programa 10 ou 15 minutos para uma atividade específica, você se concentra mais, trabalha mais rápido e evita gastar energia demais. É uma forma de colocar um limite que, no final, te dá mais liberdade. A chave é entender que investir nessas ajudas não é um gasto inútil, é um investimento no seu bem-estar. Cada minuto que uma máquina trabalha por você é um minuto a menos de esforço físico, e isso se traduz em menos dores, menos cansaço e mais qualidade de vida. A tecnologia está aí para te apoiar, não para substituir seu papel como dona de casa, mas para tornar tudo mais leve e manejável. Além disso, usar a tecnologia também gera um efeito emocional muito positivo. Você sente que a casa se mantém limpa sem que seu corpo sofra. E quando o trabalho deixa de ser um sacrifício, a limpeza não se sente mais como um fardo pesado, mas como uma tarefa fácil de manter em dia. O mais bonito de tudo é que, com essas ajudas, você recupera tempo para si mesma, para aproveitar a família ou simplesmente descansar sem a culpa de deveria estar limpando. Portanto, não veja isso como luxo, veja como um aliado. Porque o que realmente muda sua vida não é fazer mais, mas aprender a fazer melhor, com menos esforço e mais inteligência. E é aí que a tecnologia se torna sua melhor amiga dentro de casa. E como prometido, aqui vem o super conselho extra: não limpe sozinha. Sim, mesmo que você seja a responsável pela casa, peça ajuda. Envolva seu parceiro, filhos ou netos. Você não apenas reduz sua carga, como também ensina responsabilidade e compartilha tempo juntos. A limpeza não precisa ser um martírio solitário.